Se tu quer uma empresa que venda bastante, tu vai pagar muita grana pro teu vendedor vai ficar rico de tanto vender. Só que entenda, ele só vai ganhar dinheiro se ele vender. Se ele não vender, ele não ganha dinheiro. Então, toma cuidado, porque pode ter gente dentro da tua empresa com inveja do salário do vendedor. Mas sabe o que acontece se o vendedor passa por um mês ruim? O salário dele vai lá embaixo. O cliente fez o cancelamento lá, será que faz sentido tirar esse valor do meu vendedor? Se ele não tem comissionamento, o salário dele vai lá embaixo. Está começando mais um Toxino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou Dani Botelho. Eu sou João Rosa. Legal, João. Bora para mais um assunto pertinente aqui na área comercial. Bora, Dani. Esse assunto é um assunto que traz muitas dúvidas. Eu estava comentando antes, na primeira versão que a gente tentou gravar, que a gente errou e começou de novo, e de todas as caixinhas de pergunta que eu já abri no Instagram, geralmente, a maioria delas vem com perguntas relacionadas a esse tema, que o tema de hoje é comissionamento. Então, geralmente as pessoas têm essas dúvidas e tem outro fator, né, Dani? Queria que você falasse pro pessoal por que a gente está falando sobre isso. É verdade, assim, a gente, nas consultorias individuais, a gente passa por várias etapas, são 5 etapas, e uma delas a gente acaba falando mais da etapa gestão, e tem um tema que é comissionamento. E por um acaso, tem alguns clientes chegando nessa etapa e vem a maior parte das dúvidas. A gente tem ferramenta para trabalhar o comissionamento, destrinchando, né, todos esses detalhes do comissionamento. Só que vem outras perguntas e a gente quer trazer aqui para os empresários, a gente quer trazer esses detalhes que são os pontos de maior dúvida sobre comissionamento no time comercial. Exatamente. A gente estudou bastante sobre esse tema. A gente tem muitas crenças, a gente tem campo de batalha, já pagamos muito comissionamento. E então a gente tem várias perspectivas. Óbvio, a gente vai falar sobre a nossa verdade. Pode ser que a gente fale coisas aqui que você não concorde e tá tudo bem. Mas a gente vai trazer a nossa perspectiva e aquilo que a gente acha que é correto para um pagamento de comissionamento. E antes da gente começar a falar de todos esses pontos, eu quero deixar uma coisa bem clara sobre comissionamento. Muitas pessoas confundem comissionamento com bonificação. O salário do vendedor, ele é composto por base mais comissão. Isso é salário de vendedor igual, abre parênteses, base mais comissionamento. Então, geralmente, o base do vendedor é menor porque ele tem comissionamento. As pessoas confundem muito isso, que acham que o vendedor ele tá ganhando muito, ou às vezes, mas por que eu também faço algumas vendas? Geralmente, o time de expansão ou um time de CS que faz vendas, mas por que meu comissionamento é diferente? Porque o comissionamento do vendedor, ele é maior ou deve ser maior porque o base dele é menor. O base é o salário fixo, exatamente. Né? Se ele não vender nada, é aquilo ali que ele vai receber. Já um cargo como, por exemplo, de CS, que até pode receber comissionamento, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas até pode receber comissionamento em algumas operações, o salário do CS base já é muito maior que o do vendedor. E por isso que o comissionamento do CS ele não tem que ser igual ao do vendedor, ele tem que ser menor. Porque o vendedor ele tem um cargo muito importante dentro da empresa com um salário fixo menor de todos. Por quê? Porque o salário dele é composto por base mais comissionamento. E aí, bonificação é outra coisa. Quando eu falo de bonificação, eu posso dar bonificação para vendedor, posso dar bonificação para o time inteiro. Só que bonificação não é salário. Comissionamento é salário. Então, por isso, recomenda-se que, inclusive, o comissionamento seja pago dentro da folha de pagamento, do jeito certo. Bonificação, tem diversas maneiras de pagar uma bonificação, com cartão. Hoje as pessoas utilizam muito aquele cartão Flash, Swile. Inclusive, patrocina nós aí, Flash, Swile. Que a gente gosta. Que a gente gosta. Não precisa nem ser em dinheiro, pode ser em cartão mesmo. Muita gente utiliza para pagar bonificação, bônus de final de ano ou bônus por uma campanha específica, utilizam esses cartões. E hoje tem até um termo da CLT, que é o CLT Flex, que fala bastante sobre como poder pagar esse comissionamento sem precisar colocar, ou colocando ele na folha, mas em formato de bonificação. Aí são tópicos para outro podcast. Mas o ponto é, não confundir comissionamento com bonificação, porque o vendedor ele precisa ganhar o salário dele mais comissionamento, e se você fizer alguma outra campanha, aí sim ele pode ganhar a bonificação, tá? Então, o salário do vendedor é composto por base mais comissão. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Beleza, Legal. Dani? Boa. Então, bora lá.
Um dos primeiros tópicos que a gente vai trazer aqui é estrutura de comissionamento, né? Uhum. Qual é a melhor estrutura de comissionamento? Como é que a gente deve basear ela? Se é em receita, se é na margem de lucro, se é quantidade de venda. Como é que é aí, João? Dani, vamos lá, né? Acho que a gente pode trazer, de novo, as nossas crenças. O que eu acredito de tudo que eu já trabalhei e vi, a melhor maneira da gente comissionar um vendedor é sobre a produção dele, sobre vendas. Claro, existem empresas específicas que trabalham com o comissionamento diferente por tipo de produto ou por produto que gera mais margem e tá tudo bem. A gente pode até trazer um caso aqui de um cliente nosso que, se os vendedores deles tiverem uma porcentagem maior de 50% sobre as vendas de determinado produto, eles ganham um plus que a gente chama hoje de inflator na comissão. Então, ele ganha uma bonificação por aquilo. Ele ganha um aumento de comissionamento por aquilo. Mas, para mim, a melhor estrutura de comissionamento é pagar sobre a produção individual, não sobre a produção do time. Produção individual do vendedor. Então, tem-se lá um valor de vendas. Então, esse cara, por um efeito de simulação mais fácil, esse cara vendeu 100 mil reais, ele tem que ganhar comissionamento sobre os 100 mil reais. Ah, mas a margem de lucro desses 100 mil reais é menor. Beleza? Tá tudo bem. Mas você precisa estruturar a porcentagem de comissionamento que você vai pagar já imaginando essa margem. Vamos supor que a cada 100 mil reais que você venda sobre 8 mil reais, sobre 8% de margem de lucro, lá no final de todas as linhas. Uma das contas que tem que estar nessa linha é o comissionamento do teu vendedor. Então, eu vendo 100 mil, eu gasto 70 com produto, eu gasto 20 com marketing, eu gasto, 5 com entrega, então 70, 20 já dá 90, já dá 95, já passou, né? Eu gasto 1.000 com entrega e eu vou gastar também 1.000 com pagamento de comissionamento. Essa comissão tem que estar na conta e no cálculo da tua margem de lucro do produto. E que é muito chato e muito mais complexo a gente pagar comissionamento, Dani, por margem de lucro. É difícil de calcular, é uma conta um pouco mais chata e geralmente, até mesmo nessa estrutura de comissionamento, é legal a gente pagar sobre o valor vendido, não um valor fixo por venda. Pode concluir. Legal. É uma das coisas que tu comenta e a gente já vê na prática simplifica, né? Pô, eu ia trazer exatamente isso Simplifica, agora. Porque a gente tá com os números nas mãos, é fácil de a gente entender os números, mas na ponta ali tem um pré-vendedor, tem um vendedor, ele quer saber o quanto vai ganhar e fica mais fácil de ele entender o quanto que eu vou ganhar no final do mês. Sim. Então isso, cara, simplifica. Sim. O que ficar mais fácil pro teu pré-vendedor, o teu vendedor entender, cara, vai engajar ele mais no dia a dia. Sim. Ô Dani, e outra coisa, né? Quem fala muito isso é o Jeb Blunt. O Jeb Blunt é um dos autores referências pra gente, ele tem alguns livros, eu já estava olhando pra ver, aqui não mas tem, a gente, inclusive já gravou um podcast sobre objeções. Prospecção fanática tem também. Inteligência emocional em vendas. E são vários livros que a gente estuda, não lê, a gente estuda bastante para produzir conteúdo e para o nosso dia a dia. E ele fala o seguinte, eu peguei até uma frase dele, que o comissionamento ele deve ser simples e direto. Complicar demais o sistema pode levar à confusão e desmotivação do time. Também é vital revisar e ajustar regularmente para garantir que seja alinhado com os objetivos da empresa. Mas a frase que eu quero trazer é: o comissionamento deve ser simples e direto. Quanto mais fácil a gente for para calcular esse comissionamento, melhor vai ser para todos os setores. Então, como que ele deve ser construído, Dani? Construído baseado no número de vendas individual, não em grupo. Isso é outra coisa também legal. Eu, no finalzinho do ano passado, eu estava dando uma consultoria numa empresa e quando eu cheguei lá, o comissionamento fora, né, as várias regras que tinham, ele estava atrelado ao time. Cara, é extremamente desmotivador, né? Imagina, o meu resultado depende de alguém que às vezes não tá na mesma batida, que não tá na mesma conexão, não tá na mesma produtividade e eu acabo não sendo comissionado e penalizado por conta de um time morno, vamos dizer. Tem duas maneiras para a gente estruturar esse comissionamento. Porque dependendo da empresa, algumas pessoas trabalham por número de vendas, que também pode funcionar. Mas eu acho que tem uma característica muito única do produto que quando a gente tem que trabalhar o comissionamento por número de vendas. Que é quando o produto é todos do mesmo valor, não tem a opção de aumentar ticket médio numa venda e tudo mais. E aí você pode até pensar em comissionamento por número de vendas. Então o cara fez 10 vendas, ele vai receber um comissionamento fixo por venda. Mas, para mim, para o João, o ideal é a gente ter um comissionamento por valor vendido. Então, se você tem um número de vendas, todos os produtos do mesmo valor,
calcula o valor desse produto e coloca exatamente o comissionamento sobre esse produto. Porque, cara, o que acontece muitas vezes em loja de calçados, por exemplo, o cara ele tem que bater um número X de vendas, daí ele tá focando em vender, por exemplo, os acessórios pequenos para alcançar o número de vendas para conseguir atingir um gatilho de comissionamento. Então, eu gosto, sempre comissionamento por valor vendido, porque esse cara vai olhar e, tudo que eu puder vender a mais vai agregar aqui, porque eu vou receber um percentual de comissão sobre isso que eu tô vendendo, entendeu? E é legal, porque daí ele fica atento a todas as oportunidades de atender o cliente, né? De oferecer alguma coisa para ele ter sucesso nas vendas. Dentro dessa estrutura de comissionamento, também tem algumas empresas que precisam vender um determinado produto naquele momento, que, beleza, tá tudo bem. Aí a gente vai trazer um comissionamento mais agressivo para aquele produto. Então, vamos pensar numa loja de departamento. Eu tenho aqui, fechei uma parceria e eu consegui, comprar muitas TVs mais baratas e eu preciso vender muito essas TVs. Então, eu vou botar um comissionamento agressivo para vender essas televisões. O que eu recomendo fazer? Se você precisa fazer desse jeito, cria campanha. Comissionamento, mantém o mesmo comissionamento, mas cria uma campanha para quem vender mais televisão. E aí, não mexe no comissionamento, ele fica simples. Mas eu crio uma campanha com um valor extra de vendas para vender as televisões, de exemplo. Então, eu trabalharia desse jeito. Legal. Tá? Bora lá para o tópico aqui, valor de comissionamento, João. Né? A gente fala que é outra dúvida que normalmente tem, a nossa calculadora tem, né, quando a gente faz as mentorias, que é qual é a porcentagem do salário que deve ser comissão e qual é essa taxa de comissão ideal. É sempre uma dúvida bem, bem comum no dia a dia das nossas mentorias e consultorias. Dani, dependendo do produto, quando eu falo de high ticket, de venda de alto valor, mentoria, consultoria, treinamento, ou até mesmo contrato, eu gosto sempre de trabalhar com porcentagem. Então, eu já te falei, já fiz alguns conteúdos falando que o comissionamento, a parte de comissionamento que a gente vai separar para as vendas vai de 1 a 5%. Dividido entre pré-venda, venda e gestão e coordenação. Então, vamos supor que você trabalhe com um ticket médio de R$10 mil, R$15 mil, R$20 mil, R$30 mil. Cara, de 1 a 5%. Então, um comissionamento mínimo, 5%, não que você vai pagar 5% de comissão para uma pessoa, 5% comissionamento máximo dividido do time. A gente pode dividir em algumas formas. Vendedor, de comissionamento nesse ticket, tá? De R$10 mil para cima, de R$5 mil para cima, né? Venda de alto valor. De 1 a 3% para o vendedor. Então, dependendo como for a escala de vendas que ele fizer, porque a gente pode separar esse comissionamento por escala, mas vamos trabalhar com uma média de 2% para o vendedor, até 1% para o pré-vendedor e também até 1% para o gestor ou coordenador. Então, esse até 5% vai do tamanho da tua equipe. Pô, se você só tem vendedor e pré-vendedor, você não vai dividir 3 para 1, 2 para outro. Não. Você vai botar até 1% para o pré-vendedor e até 3% para o teu vendedor, dependendo da escala de vendas e como você trabalhar as suas faixas. A gente vai falar um pouquinho sobre faixas daqui a pouco, mas para mim esse é o ideal. O comissionamento ele deve ter até 5%. Tem algumas empresas que trabalham com estratégias diferentes. Então, o cara que trabalha com recorrência, cara, a recorrência o cara vai pagar uma parcela de R$500. Se eu pagar 2% é muito pouco, então eu pago às vezes 50% da primeira parcela. Mas o que eu recomendo? Em vez de você falar que é 50% da primeira parcela, ajusta, vê quanto que esse contrato dá para ti. Então, esse contrato é de 1 ano, então é R$500 por mês, então dá R$6 mil. R$6 mil, quanto que eu quero pagar de comissão sobre R$6 mil? Se ele ganhasse 50% da primeira parcela de R$500, ele ganharia 250. 250 de R$6 mil vai dar basicamente os 3%, até chegar até 4% que a gente estava falando antes, entendeu? Então, reajusta isso para ficar sempre uma maneira mais fácil. Eu gosto de trabalhar esses valores menores de comissionamento, porque, às vezes, quando eu trabalho com 50% da primeira parcela, pode ser que, às vezes, eu mude meu produto e aí o cara vai querer receber o mesmo 50%, e aí, se o meu cliente decide pagar à vista, o que acontece? Então, sempre trabalha o comissionamento sobre o valor de contrato, e não gosto desse trabalho de comissionamento sobre o valor da primeira parcela. Eu recomendo falar sobre o valor de contrato. Legal. E agora,
Pagamento, né? Uhum. Quando o comissionamento deve ser pagos, né? Mensalmente, trimestralmente, depois que o cliente recebe. A gente tem crenças aqui sobre isso, né? Manda lá. Exatamente. Eu acho que a gente tem que trazer algumas questões para o jogo. Primeira coisa que a gente tem que fazer para definir esse comissionamento é entender quando que a gente computa a venda para o vendedor. Uhum. Vou trazer exemplo dos nossos clientes. Então, a gente tem um cliente que ele tem 3 etapas de venda. Ele tem a etapa que o cliente dá o sim para ele, aí ele recebe a documentação do cliente para gerar a venda, aí ele tem a etapa que ele termina a documentação e está pronto, o cliente assinou o contrato, é um segundo sim que ele recebe. Ele tem a terceira etapa, que é quando o cliente efetivamente paga aquele boleto. Então, a primeira etapa, sim do cliente, o cliente manda a documentação. Segunda etapa, primeira etapa, sim do cliente, assinou o contrato, mandou a documentação. Segunda etapa, emissão do boleto e envio para o cliente pagar o boleto. Terceira etapa, o cliente paga o boleto. Ele estava pagando o comissionamento a partir da segunda etapa, o cliente assinou o contrato. Só que o que acontecia? O cliente assinava o contrato, o cliente ia pagar. Entre assinar o contrato e gerar o boleto, o cliente sempre paga. Só que entre o cliente assinar o contrato e o boleto ser gerado, isso demorava mais tempo, mais coisa de 15 a 20 dias, às vezes até 30 dias para o cliente pagar o boleto e ele receber. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava pagando o comissionamento antes de receber, que é o que eu não recomendo. Só se paga comissionamento quando você já recebe o mínimo do teu cliente. Então, por exemplo, eu vendi em 10 vezes de R$1.000. Beleza. O cliente pagou a primeira parcela, isso entra para a conta do vendedor para ele receber de comissionamento. Uhum. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é a definição de quando a gente paga, de quando a gente computa como venda. Uhum. Legal, o cliente assinou o contrato, o cliente gerou o boleto, mas para nós, o que eu recomendo só é venda quando você recebe o teu cliente. Aí no caixa a gente... Isso, nem que seja 10% da venda, mas recebeu R$1 do cliente, beleza, isso aqui é venda. Show. Agora é venda. Então, primeira coisa, definir o que eu recebo, o que eu trago como definição de venda. Agora, recomendação. Quando que eu devo pagar o comissionamento? Devo pagar o comissionamento depois que eu receber e geralmente no ciclo seguinte. Então, vamos para ficar mais fácil, né? Os ciclos eles podem ser durante o mês do primeiro dia ao último dia, ou eu posso trabalhar ciclo mesclado. Eu trabalhei em uma operação que o ciclo era do dia 21 do mês até o dia 20. Por quê? Porque tinha que fazer o corte do comissionamento, fechar a folha e calcular o comissionamento, porque se pagava o salário no dia 1º. Uhum. Então, tinha essa diferença. Mas em muitas operações é do dia 1º ao dia 30. Tudo que você vender no dia 1º até o dia 30, ponto, você vai receber de comissionamento no 5º dia útil. Uhum. Isso é importante entender. Eu faço as vendas, recebo naquele mês e pago no mês seguinte. Ciclo ideal. Agora, se eu faço as vendas no mês, recebo no outro, eu geralmente devo esperar mais 30 dias para pagar o comissionamento. De novo, case do cliente. O cliente fazia a venda, né? Gerava o boleto. Quando o cliente pagava, quando o cliente do nosso cliente pagava o boleto, ele demorava mais 20 dias para ter repasse dessas vendas, para ter o dinheiro em caixa. Uhum. Então, todas as vendas do vendedor, o vendedor fazia no ciclo 1, e aí, no ciclo 2, ele recebia. Não recebia naquele ciclo 1. Uhum. Ele recebia só no ciclo 2. Então, ele sempre estava trabalhando um mês para frente do comissionamento. Então, o ideal é você pagar o comissionamento somente quando você recebe o teu cliente 30 dias depois, ou no ciclo seguinte, né? Ciclo entenda o mês, né? Então, eu recebi dentro desse mês, eu pago no outro mês, tá? Então, sempre no ciclo seguinte do teu recebimento. Essa é a melhor maneira de você sempre pagar o comissionamento do jeito certo e não pagar na frente para o teu vendedor. Sempre pagar só quando você receber. Legal. Vamos lá. A gente falou ali um pouquinho, né, do inflator, quando o vendedor acaba vendendo mais de um produto, enfim, uma campanha que ele está sendo motivado a vender mais de um tipo de produto para, enfim, estar dentro de uma campanha, atingir uma meta. E tem um outro item que a gente não gosta muito de utilizar, mas que algumas operações podem vir a utilizar, que a gente chama de deflator, né? Isso. Ou seja, é um tipo de uma penalização em virtude de aconteceu alguma coisa com essa venda, né? E essa circunstância ela se reflete dentro do comissionamento e a gente fala, né? Tipo, será que eu tiro esse valor do vendedor, né?
para ter esse valor de comissão recuperado, né? Em que casos faz sentido ter essa devolução ou cancelamento? O cliente fez o cancelamento lá, será que faz sentido tirar esse valor do meu vendedor? Boa. E aí, João? Tem um termo que se usa também, que é o clawback, que não sei se é assim que se fala, mas eu imagino que sim, clawback, e que vem muito nessa questão da devolução do cliente. O que eu acho? Primeiro, deflator. Vamos falar sobre deflator. O deflator ele pode surgir quando o vendedor, ele, por exemplo, não chega no nível mínimo de conversão, ou quando conversão de venda, né? Então ele, sei lá, converteu 30%, ele tinha que converter 40%, se ele converteu abaixo de 40%, ele vai ter um deflator naquele comissionamento. Ou se esse vendedor teve mais de 2 cancelamentos no mês. Ou, por exemplo, um deflator pode ser ticket médio. Então, se ele tiver abaixo do ticket médio que ele precisa alcançar, ele vai ter um deflator que é diminuir uma porcentagem do comissionamento dele. Então, eu não gosto muito de trabalhar com deflator, porque também acho que complica, desmotiva, complica o comissionamento. Acho que o comissionamento tem que ser bem direto, como o próprio Jeb Blount falou. Só que tem um lance que é muito importante a gente entender, que é o lance do próprio cancelamento e devolução, que é o callback, que é, cara, quando a gente calcula um produto, um valor de um produto, e calcula um valor do produto e produz um contrato para a venda daquele produto, esse contrato, ele deve prever uma multa. E essa multa, ela tem que ser para cobrir os custos administrativos. Por exemplo, pode ter sido emissão de nota fiscal, que eu vou ter que cancelar a emissão dessa nota fiscal, e, sei lá, custo de time de suporte, mas também o custo de comissionamento. Sim. Então, o contrato é R$10.000. Beleza, eu quero cancelar o contrato agora. Ok, então eu vou tirar 10%, 20% de custo administrativo e te devolvo o restante. Por quê? Esse custo administrativo, essa multa tem que ser ressarcida, tem que ser paga para a empresa, porque dessa multa ele tira esse valor de comissionamento do vendedor. E aí não precisa ficar devolvendo ou descontando o dinheiro do vendedor. O que eu sempre recomendo? Se esse cancelamento for nos primeiros 30 dias ou for dentro do próprio ciclo do vendedor, você abate, diminui do valor vendido do vendedor. Mas agora, se virou o ciclo, não dá para voltar no ciclo anterior e mexer naquele comissionamento. E também não é justo a gente... o cara ficou um mês usando meu produto, ele não gostou do meu produto e eu vou penalizar o vendedor por, sei lá, um CS que não fez o trabalho do jeito certo, ou meu produto que não era 100% bom, enfim. Então, qual que é a ideia? Cara, se o cara quer cancelar e já passou do prazo de garantia, sempre cancelamento pós-prazo de garantia, eu tenho uma cláusula, uma multa, que seja cobrar 5%, 10% só de custo administrativo, para pelo menos bancar esse custo de comissionamento do vendedor. Então eu não perco, o vendedor não perde, quem vai assumir essa responsabilidade é o cliente que está pedindo o cancelamento. Então, eu não gosto desse lance de ficar tirando o comissionamento retroativo do cliente, do vendedor. Se o cliente cancelou e está fora do prazo de garantia, se está dentro do prazo de garantia, beleza, aí eu diminuo aquilo da comissão. Mas se está fora do prazo de garantia... Mas faz um prazo de garantia absurdo também. Né? Exatamente. E, geralmente o Código de Defesa do Consumidor dá 7 dias para compras online, mas você pode botar 15 dias, pode botar 30 dias, que é geralmente o atual. Cara, passou dos 30 dias, qualquer venda passando dos 30 dias, o cliente pediu o cancelamento, não importa. Multinha pequena, ou mínimo viável, só para pagar o teu custo de comissionamento. Então você já tem que pensar nisso na hora de redigir um contrato. E às vezes essa multa pequena pode até fazer com que o cliente continue no teu produto, que não peça o cancelamento total. Então eu trabalharia desse jeito. Inflator. Não gosto de trabalhar com inflator, mas o inflator a gente pode colocar ele com determinados pontos perante ao vendedor. Então, conversão, ticket médio, ou, sei lá, vendeu menos determinado tipo de produto, mas geralmente, ou até mesmo o número de cancelamentos que o vendedor tem no mês. Então, inflator a gente pode trabalhar dessa... Deflator, né? Isso, deflator a gente pode trabalhar dessa maneira. Inflator até já fazendo contraponto, inflator é se o vendedor alcançou alguma coisa muito importante, ele ganha um inflator. Por exemplo, porcentagem de vendas à vista. Cara, se esse cara fez mais de 30% de vendas à vista, dá um inflator para ele. Se esse cara fez, como a gente estava falando, vendeu um produto que você queria, a gente pode dar um inflator no comissionamento, como o exemplo da empresa citada no início. Então, o inflator ele também funciona. Mas eu também não sou um cara que precisa ficar botando tanto inflator. De novo, reduzir o máximo possível de informações no comissionamento vai nos ajudar. Então, trabalha com
algumas faixas, ou até mesmo sem faixa, e um inflator, talvez um deflator, eu já cortaria deflator. Ô, João, e só voltando ali, faz mais sentido, pelo que tu falou, trabalhar as campanhas com bonificação, por exemplo, ao invés de usar um inflator? É mais claro e mais fácil, né? Mais engajador. Depende o segmento. E pode ser, talvez, faz muito sentido, Dani. É mais fácil, às vezes, eu trabalhar campanha para venda à vista e pagar um bônus por venda à vista, mas não mexer no meu comissionamento. Que já é claro para todo mundo. Que já é claro. E, inclusive, eu posso trabalhar esses bônus para pagar esse bônus por fora. Não preciso nem colocar ele na folha. Eu posso colocar um bônus como bônus mesmo, né? E não entra como comissionamento. Beleza, o vendedor que tiver uma porcentagem de vendas à vista acima de 30%, ele vai ganhar um bônus de R$50, de 200, de 500, de R$1.000. O que fizer sentido na tua conta. Boa. Tá? Legal. Agora, um outro tema aqui que a gente também gosta, a gente gosta de pagar comissionamento, então, teto de comissionamento, né? E aí, João, deve haver limite máximo para um comissionamento? Não. Simples. Não deve haver. E quem faz isso está errando. Se você precisa colocar um limite de comissionamento para o teu vendedor, porque isso pode prejudicar financeiramente a saúde da tua empresa, cara, você está precificando errado, você está pagando uma porcentagem de comissionamento de maneira errada. Então, volta, o vendedor não tem que ter limite de comissionamento. E muitas vezes, sabe o que acontece, Dani? O gestor de RH, ou algum outro gestor, ou às vezes um sócio da empresa, ele olha aquele vendedor ganhando muito dinheiro, e fala assim, como é que esse cara tá ganhando mais dinheiro que eu? Cara, se acostuma. Se tu quer uma empresa que venda bastante, tu vai pagar muita grana pro teu vendedor vai ficar rico de tanto vender. Só que entenda, ele só vai ganhar dinheiro se ele vender. Se ele não vender, ele não ganha dinheiro. Então, toma cuidado, porque pode ter gente dentro da tua empresa com inveja do salário do vendedor. Mas sabe o que acontece se o vendedor passa por um mês ruim? O salário dele vai lá embaixo. Ele ganha muito pela responsabilidade que ele tem dentro da empresa. Ele é o cara que vai trazer receita pra dentro. Então toma cuidado, porque às vezes pode ter gente dentro da tua empresa te pedindo pra botar teto de comissionamento porque essa pessoa tá com inveja ou não tá gostando de ganhar menos que o vendedor. E olha, tem vendedor e muitos vendedores que ganham mais do que gestor. E tá tudo bem. Bem comum. Tá tudo bem, porque o vendedor tá no campo de batalha. É o vendedor que tá se matando, que tá ligando para um monte de gente, que tá levando não na cara, que tá garantindo a geração de receita da empresa, cara. Então, se é o vendedor que faz isso, e o salário dele é variável por um motivo, porque ele pode ganhar muito. Então, nunca coloque teto de comissionamento. É o maior erro que você pode colocar, é o teto de comissionamento. Porque se o cara atingir o teto, ele não tem por que ele trabalhar mais. Não tem porquê. E, cara, a gente fala tanto em meritocracia, comissionamento é pura meritocracia. O cara performou mais, ele ganhou mais. Ponto. Legal. Novos vendedores, João. Como é que a gente comissiona esses caras que acabam de chegar, né? Cara, eu acho legal a gente tocar nisso porque a gente, dependendo de como for a tua forma de comissionamento, existe um negócio que a gente pode falar aqui que é os gatilhos. Tem empresas que fazem com que o vendedor só vai receber comissionamento se ele atingir algum gatilho de venda. Um gatilho que seria um número mínimo de vendas. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o vendedor ele tem que ganhar sobre aquilo que ele produziu. Então, ele tem que ter um comissionamento mínimo básico. Tem empresas que zeram esse comissionamento mínimo. Eu não acredito nisso e não recomendo você fazer. Comissionamento mínimo, ele deixa... valor de venda mínimo com comissionamento zerado, ele traz uma grande... ele prejudica muito a tua operação. Porque o vendedor ele vai ficar muito ansioso até ele bater aquela venda. Porque ele está com muito medo de zerar o comissionamento. Ou às vezes desmotiva, né? Às vezes parece que naquele mês ele vai conseguir, por muito pouco não consegue e já era. Sim. Cara, a gente tem a história de uma pré-vendedora que a gente contratou, que ela entrou para uma empresa com comissionamento e os caras pediram um comissionamento X, só que só comissionava se alcançasse aquele comissionamento X. Só que historicamente nunca ninguém bateu. E aí no mês que eles estavam chegando perto de bater, eles aumentaram o comissionamento e ninguém bateu o comissionamento. Então, tomar muito cuidado porque isso desmotiva. E um dos motivos dela ter topado vir trabalhar com a gente é por conta disso, porque prometeram algo para ela e colocaram algo quase impossível. Então, esse lance de colocar gatilho é bem delicado. Então, eu não gosto de botar gatilho de comissionamento. O cara vendeu, ele tem que ganhar uma comissão. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode botar um tipo de gatilho legal, o cara vendeu, ele ganha uma comissão, mas se ele vendeu X,
ele ganha uma outra A faixa mais. de comissionamento. Aham. Então, nunca trabalhe com comissionamento zerado. Sempre trabalhe com o mínimo de comissionamento. E aí você vai entender qual que é o teu mínimo, se é 1%, se é 2%, se é 3%, se é 0,5%. Nunca trabalhe com comissionamento zerado. Então, trabalhe sempre com o mínimo de comissionamento e aí você pode ter as faixas. Mínimo de comissionamento, se o cara chegou na faixa 1, ele tem um comissionamento maior. Se o cara chegou na faixa 2, ele tem um comissionamento maior. De novo, também recomendo, não coloque muitas faixas. Coloque 1 ou 2 faixas, máximo. Atingiu tanto de comissionamento, atingiu tanto de vendas, comissionamento X, atingiu tanto de vendas, comissionamento Y. 2 faixas, 3 faixas, passou disso, já fica bastante coisa. Eu recomendo geralmente 2 a 3 faixas. Isso se você não quiser botar um comissionamento fixo por cada venda. Ah, João, mas se eu boto um comissionamento fixo por cada venda, o vendedor ele vai ficar confortável. Cara, se o cara tá confortável, você tem que demitir esse cara, não pagar menos para ele. A punição para o vendedor não deve ser pagar menos. A punição para o vendedor deve ser ele ser demitido da tua empresa. As pessoas confundem isso. Ah, não, porque aí, se esse vendedor vende pouco, ele vai ganhar a mesma coisa. Cara, se ele vende pouco, ele tem que ser mandado embora. O que não pode é o vendedor ficar com medo e ficar... Venda é muito emocional, mas ficar com questões emocionais, com medo de saber se ele vai ganhar ou não salário. Porque, cara, o vendedor ele tem um base muito baixo. Se ele não tem comissionamento, o salário dele vai lá embaixo. Então, às vezes, ele tem que fazer um esforço enorme e viver numa tensão. E olha, quem vive numa tensão dificilmente consegue executar as coisas do jeito certo. Quando você tá nervoso para executar, quando você tá com uma pressão tão grande para executar as coisas, geralmente não sai da melhor maneira. Porque você tá muito focado e muito pensando naquilo. Quando você tá tranquilo, quando você tá leve, geralmente as coisas saem. Tem uma galera que fala, porque tem que botar um tubarão no aquário pros peixinhos não morrer. Não sei, cara. Eu não concordo muito com essa frase. O tubarão no aquário vai levar um excesso de pensamento e de medo daquele peixinho, que pode ser o teu vendedor, que pode ser que ele desenvolva diversos outros problemas ali dentro. Beleza, ele não morre porque ele fica nadando. Só que ele vai desenvolver um monte de outros problemas psicológicos porque ele não tem segurança e confiança. Vendas é muito emocional. E, cara, um emocional bem trabalhado é um emocional que o vendedor tem tranquilidade para trabalhar. Só que o que você tem que fazer? Se o cara não performa, ele não tem que fazer parte da tua empresa. Não tem que penalizar ele pagando menos comissionamento. E aí, beleza, voltando sobre novos vendedores, né, Dani? Quando a gente trabalha com faixas de comissionamento, os novos vendedores, eles podem ter uma faixa mínima garantida. Boa. A gente fazia isso nos primeiros 3 meses, faixa mínima garantida. Os primeiros 6 meses, faixa mínima garantida, que é o tempo que esse cara vai rampar. Entendeu? Se preparar para o voo, né? Então, durante esse início que ele está sendo treinado, que ele está sendo preparado, aqui a gente garante. Depois que a gente sabe que ele tem total autonomia para performar, a gente tira essa comissão garantida e ele começa e segue a comissão dele com o trabalho, com todo o treinamento que ele vai receber. Exatamente. Boa. Dani, tem aqui outras duas que é legal. Sim. Que é legal a gente mencionar também, que é como que eu comissiono gestores. Será que o meu gestor ele tem que ser comissionado sobre o time ou não? Cara, gestor de vendas, ele deve sim ser comissionado. Mas, óbvio, uma fatia de comissionamento muito, muito, muito menor do que de um vendedor. Até porque o base dele tem que ser mais alto. Já para analisar. Se tu tem um gestor de vendas que ganha R$2.000, R$2.500, R$3.000, cara, possivelmente esse gestor de vendas não vai ser um bom gestor ou não vai ter a experiência necessária para conduzir teu time. Então, pensa em pagar um salário na média para esse teu gestor de vendas. Na média de mercado, teu coordenador, gestor, olha a média de mercado e paga na média e põe comissionamento também. É muito ruim o gestor de vendas não ganhar comissionamento. Porque ele está lidando diretamente com venda, tem que ganhar comissionamento. Ele não precisa ter o mesmo salário de todos os gestores, mesma base de todos os gestores da empresa, ele pode ter um pouco menor e ter uma oportunidade de ganhar mais porque ele também está garantindo uma receita da empresa. O que eu recomendo de pagar de comissionamento para gestor? Cara, de até 2%. Dependendo do teu volume de vendas, 1%. Tá? Então, 1% sobre a produção do time dele. Então, se o time dele vendeu 1 milhão, ele vai ganhar 1% disso. Vai dar R$10.000 de comissionamento. Se o time dele vendeu 2 milhões, ele vai ganhar 1% também. Agora, se eu pagar 20 mil a mais é muita coisa, beleza, então eu diminuo. Se o time vendeu 2 milhões, eu pago 0,5%, só que entenda que você não pode aumentar as vendas e diminuir a porcentagem. Já pensa antes, já calcula e faz projeções do quanto você pode pagar. Se você quer construir um time que venda 2 milhões, cara, saiba que o time que venda 2 milhões, se for pagar
1% de comissionamento pro teu vendedor, pro teu gestor, você vai pagar um monte de comissão e tá tudo bem, você tem que ficar feliz em pagar a comissão, porque só paga a comissão pelo que você vende. Então, o que eu recomendo? Para gestor, você pode fazer faixa, um comissionamento mínimo, e você pode também ter um comissionamento fixo, 1% de todas as vendas, mas para gestor aqui talvez seja o melhor momento para trabalhar com faixas. Você tem a meta e o comissionamento do gestor está alinhado à meta, desde que a meta seja alcançável, porque não adianta, às vezes, você calcula uma meta totalmente nunca alcançada, que não é uma meta smart, e aí o cara nunca vai receber comissionamento. Trabalha uma meta smart, uma meta azeitada, e coloca um comissionamento, pode ser até baseado na meta. Se você chegar a 50% da meta, você vai ganhar comissionamento X. 100% da meta, dobra o comissionamento. 150% da meta, tem mais um pouquinho. Dá para sempre trabalhar desse jeito. Então, eu recomendo gestor de 1 a 2%, de 0 a 2%, dependendo de como for, né? Legal. Essa semana também, num dos clientes, saiu uma pergunta, aproveitando essa questão dos gestores. Tá, João, o meu gestor ou o meu vendedor tirou férias. Como é que fica a comissão? Cara, é o time dele. Não é porque ele não tá ali que o time não é dele, que aquilo não tá sendo produzido. O vendedor vai ganhar, na minha percepção, o vendedor ganha comissionamento também nas férias. O gestor, ele ganha comissionamento também nas férias. Então, nada muda. Nada muda. É a mesma coisa o vendedor. Se o vendedor, ele pegou férias e ele fez várias vendas e os clientes foram pagando enquanto ele está de férias, ele vai deixar de receber aquela comissão? Não. Ele vai receber aquela comissão quando ele voltar, no próximo ciclo de salário. Então, não tem muito segredo. Não tem que ficar com medo de não pagar. O que é justo é justo. Se aquele cara liderou aquele time, cuidou daquele time para aquelas vendas acontecerem, paga comissionamento para ele. E tá tudo certo. Tá? Dani, outra coisa que eu queria esclarecer também aqui, que vem muitas perguntas, é como que eu pago o comissionamento para pré-vendedor. Boa. Essa parte é bem importante. O comissionamento da pré-venda, ela deve ser dividida em 2 etapas. Primeiro, a etapa 1, de produção da pré-venda. A produção da pré-venda é ligações, tentativas de contato, mas principalmente agendamentos de conversa de venda para o vendedor. Então, a gente sempre trabalha com 2 comissionamentos na pré-venda. Um pedaço baseado em reuniões agendadas que ocorreram para o vendedor e um pedaço que é uma porcentagem sobre as vendas ocorridas daqueles agendamentos que eles fizeram. Tá? Eu trabalho sempre dessa maneira. 2 gatilhos. Porque não adianta, vamos supor que eu pague comissionamento só por reunião agendada. Esse cara pode agendar um monte de gente ruim e acabar recebendo comissionamento por produção ruim. Agora, se eu coloco o comissionamento dividido, ou melhor, se eu coloco o comissionamento só por venda, ele pode estar agendando um monte de cliente ideal e você ter um vendedor ruim e esse cara não ganha nada. Então, o ideal é fazer o meio termo. Então, sobre agendamento que ocorre e também sobre venda que ocorre. Porque se eu tiver um vendedor ruim, eu não corro o risco de o meu pré-vendedor não ter comissionamento. E se eu tiver um pré-vendedor que está passando um monte de lead ruim, ele não vai ganhar comissão só pelas reuniões agendadas. É uma comissão um pouquinho menor sobre reunião agendada e uma comissão também um pouquinho menor sobre vendas. Qual que é a porcentagem ideal? Dani, pega aquele 1% de comissionamento que você vai dividir para o teu pré-vendedor e faz um cálculo. Se ele agenda 10 reuniões e 8 ocorrem, ele ganharia, sei lá, R$10 por reunião, ele ganharia R$80. Se ele ganhasse 1% de comissionamento, esse 1% de comissionamento daria R$10 também. Legal, então eu posso pagar esses R$10 para o agendamento. Enfim, você tem que calcular isso para entender que se você fosse pagar 1% inteiro só sobre vendas, vai dar X reais. Esse mesmo X reais tem que ser dividido em número de agendamentos e também vendas. Geralmente você vai pegar, se queria pagar 1%, você vai pagar 0,5% por venda e 0,5% divididos em número de agendamentos. É um cálculo não tão difícil de fazer. Inclusive, a gente tem uma planilha dentro do Tocosino, que é uma ferramenta que a gente entrega, que calcula de maneira muito fácil esse comissionamento com todas essas regras. Boa, legal. E um dos últimos pontos aqui, mudança no plano, né? A gente, principalmente quando a gente começa a implantar, as pessoas têm muita dúvida nisso, né? Quando é que eu comunico a mudança do plano, a equipe? Tá, esse comissionamento, eu vou ter que manter essa regra para sempre, todo ano? Isso pode mudar? Como é que fica isso? Isso pode mudar, porque a tua empresa muda o cenário. O que é importante é sempre deixar bem claro que dentro de
política ou regra de comissionamento, ela pode sofrer alterações. Uhum. Não dá para ficar mudando sempre. O ideal é que você revise esse comissionamento uma vez por ano, só que cuidado mesmo. Tem muita gente que fica olhando para comissionamento e quer diminuir porque acha que o vendedor tá ganhando demais. Não, cara. Você não tem que ficar com inveja do vendedor. O vendedor ele tem que ganhar bem mesmo. Porque ele que tá trazendo a receita para tua empresa. Ajusta a margem de lucro do teu produto para poder pagar um bom comissionamento pro vendedor. Porque é ele que vai gerar a receita para tua empresa. Então, quando você for fazer a mudança de plano, tá tudo bem fazer, mudar, mas sempre tenta olhar que você não vai prejudicar o vendedor. Você vai sempre deixar o jeito mais justo possível. E, cara, sempre vão ter resistências. Uhum. E aí você tem que trabalhar essas resistências com pulso firme, com clareza, com os porquês que você está fazendo aquilo, deixando sempre muito claro para o que está acontecendo. Mas sempre vai ter resistência, Dani. Então tem que tomar cuidado o jeito que a gente vai falar. O ideal é trazer sempre a contextualização, mostrar o que é realmente justo, mostrar o porquê que está sendo mudado. Se for uma decisão top-down, isso vai gerar desengajamento do time, vai gerar muita reclamação e vai gerar um monte de outras coisas. Uhum. Acho Boa, que é João. isso, Dani. É Acho isso que aí. falamos sobre as principais dúvidas. Quero dizer para você, se você tem dúvidas sobre o comissionamento, se inscreve aqui, porque dentro do método Tokusino, dentro da consultoria Tokusino, a gente vai construir o melhor modelo de comissionamento para você. Então se inscreve aqui no link que está aqui no nosso YouTube ou que está no Spotify. Se inscreve para passar por uma sessão estratégica, por uma conversa com o nosso time, para a gente ajudar a construir um processo comercial na tua empresa, e dentro desse processo estão todas as regras de comissionamento que a gente vai construir junto com você, beleza? Agora, Dani, vamos para a parte final. Qual que é a sacada que a gente deixa para quem escutou a gente até agora? Cara, uma das coisas que eu gosto muito, e é uma crença nossa, né? Cara, time comercial não tem que ter teto de comissionamento. É isso Corta aí. o teto. Corta o teto. Deixa ele motivado, trabalha as margens, trabalha as classificações. A gente tem isso como ferramenta também. Cara, deixa esse cara ganhar mais e deixa a tua empresa também vender mais. Eu vou deixar duas sacadas. Primeiro, o comissionamento ele tem que ser simples e direto, como o Jeb Blunt falava. Primeira coisa, o teu comissionamento ele tem que ser simples e direto. E a segunda sacada, um pontinho de interrogação para você olhar para a tua empresa. Toma cuidado com quem tem inveja de vendedor ganhando muito comissionamento. E essas pessoas podem ser gestores, sócios, donos, financeiro, e às vezes até o próprio gestor comercial ele pode ficar com inveja do vendedor ganhar mais do que ele. Não tem problema, é normal, é comum o vendedor ganhar mais com o gestor comercial, porque o vendedor é o principal responsável por trazer receita para a empresa. Cuidado com as pessoas que têm inveja do salário do vendedor. Isso pode gerar muitas coisas negativas e ruins para a tua operação. Agora, quero pedir para você que ficou até aqui, se esse conteúdo foi válido para você, dá um like, dá um gostei no nosso YouTube. Se você estiver no Spotify, classifica a gente aqui, dá uma notinha no Spotify pra gente, tira um print desse episódio, marca no Instagram, @Tokusino Podcast, @Dani Botelho, @João César Rosa. Ajuda a gente a divulgar e chegar a mais donos de empresa, a mais vendedores, a mais gestores, todo esse conteúdo. E a gente tem uma missão de alcançar os 5.000 inscritos até o final do ano. Então, se inscreve no nosso canal do YouTube e nos ajuda a chegar até lá. Também, Dani, para encerrar, quero dizer que foi um prazer inenarrável compartilhar esse conteúdo e vou pedir para você tocar o sino, Dani. Bora lá, hoje é comigo. Bora lá!